Mesmo sendo o Gilmar Mendes, né, o grande poderoso do Brasil, né, a grande autoridade brasileira, a pessoa quem manda por detrás de Moraes, vamos olhar os dois. Mesmo sendo o Gilmar Mendes, né, o grande poderoso do Brasil, né, a grande autoridade brasileira, a pessoa quem manda por detrás de Moraes, vamos olhar os dois. Eles estão, parece estar assentado o poder dos dois, é isso que me preocupa. Me parece que o poder deles, ele enraizou de uma maneira que ninguém consegue sequer chacoalhar. Veja, por exemplo, este caso. Segundo o jornal O Globo, e o jornalista que colocou isso teve fontes fidedignas, porque eu também fui atrás, tá? Porque tem notícias que me mexem tanto comigo que eu vou atrás de quem escreveu e das fontes de quem escreveu, se ele está apto a trocar. Eu não vou revelar, mas eu fui atrás e, de fato, isso tem lastro. Os movimentos de reaproximação feitos por Tarcísio de Freitas, junto a ministros do STF, incluíram, prestem atenção, incluíram um pedido de desculpas que Tarcísio de Freitas fez diretamente ao Alexandre de Moraes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, relatou a aliados que, embora não tenha tornado público, fez ao Alexandre de Moraes um pedido de desculpas por ter afirmado que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. Coisa que ele disse no trio elétrico, numa manifestação em favor da anistia aos presos políticos. Repito aqui, presos políticos, porque eu não faço nenhum juízo de valor. Não me importa se são culpados, se quiseram dar golpe, se são inocentes, se não tem nada a ver com golpe, são presos políticos, porque não lhes deram o direito ao gozo, do direito fundamental ao devido processo legal, naquela manifestação em prol da anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Tarcísio disse isso, Alexandre é um ditador, e agora ele vai para Brasília essa semana pedir desculpas ao Alexandre de Moraes. É por isso que me preocupo. O poder dele está tão profundo que não dá nem para chacoalhar. Essa declaração, como eu disse, do Tarcísio, chamando Moraes de tirano, foi feita na Paulista durante o ato de 7 de setembro deste ano, em apoio também a Jair Bolsonaro. Em conversas sobre sua manifestação, Tarcísio disse a seus interlocutores que não fez uma crítica a Moraes de forma premeditada, mas se deixou levar, se sentiu pressionado por bolsonaristas, ou seja, ele não é aliado de Bolsonaro. Quando o Tarcísio coloca, me deixei levar por aliados de Bolsonaro. Opa, peraí, você não é aliado do Bolsonaro? Ele é. Eu me deixei levar pela pressão dos bolsonaristas. Você não é bolsonarista mais, Tarcísio? Porque você não seria ninguém se não fosse o Bolsonaro. Independentemente, vamos imaginar que o Pavinato não conhece o Bolsonaro e não gosta do Bolsonaro. Posso não concordar com muita coisa da administração Bolsonaro, mas o Bolsonaro é um grande amigo meu. Um grande amigo meu, é um grande ser humano. Mas vamos imaginar que eu odeio o Bolsonaro. Então eu sou uma pessoa total de esquerda falando aqui. Quando o Tarcísio fala que se deixou pressionar pelo calor do momento de aliados do Bolsonaro, isso o exclui da categoria de aliado do Bolsonaro. E, imaginando ainda seja eu um inimigo do Bolsonaro, eu tenho que dizer aqui, é um mal agradecido de marca maior, porque ele não seria ninguém não fosse o Bolsonaro. Ninguém.
E eu não vi nenhuma manifestação do governador de São Paulo ao longo do dia, desdizendo o que disse essa notícia. Então, para ele foi pressionado pelo calor do momento dos bolsonaristas que cobravam uma posição mais enfática contra o STF às vésperas do julgamento, que acabou condenando nulamente, deixo claro, por tentativa de golpe. Aliás, antes de passar aqui aos meus queridos colegas, por falar em Tarcísio, o governo de São Paulo foi condenado pela justiça a pagar indenização à família de um assaltante que foi morto durante a abordagem policial em 2021, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A ação foi movida pela família de Vinícius Davi de Souza Castro Gomes, que estava entre um grupo de assaltantes que roubou um comércio da cidade. Depois do crime, suspeitos foram perseguidos por policiais e acabaram batendo o carro. Vinícius, que estava no passageiro, foi atingido por 3 tiros e morreu. A justiça analisou as imagens das câmeras corporais dos policiais para chegar à decisão de indenização, que foi fixada no valor de R$900 mil. Nesse país, senhores, um trabalhador perde a perna e não ganha mais do que 50 mil. Um bandido fugindo do assalto é morto e ganha 900 mil. Que país é esse, Caivano? É uma inversão de valores absurda, né? Mas eu vou, antes de falar desse caso policial, isso me lembra os policiais do Carandiru, né? De novo, onde começou toda essa onda de que os presos, como qualquer ser humano, deveriam ter os seus direitos humanos preservados. E eu não sou contra. Agora, direitos humanos é para todos os humanos. Então ali começou a pender a balança para um único lado. Lembrando que aqueles policiais ainda estão, muitos deles, com seus recursos pendentes, porque haviam sido condenados por esse mesmo tribunal que agora deu 900 pau para um meliante. Tá aí, tá aprovado. Era uma operação policial. Vamos voltar para a questão do Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas nunca foi de direita, né, Pavinato? Nunca foi de direita, nunca foi político. Ele trabalhou em vários governos, ele foi ministro do governo Dilma, e até aí tá tudo certo, é direito dele. Ele é uma pessoa capaz, um profissional capaz, tem direito de trabalhar onde for. Agora, eu queria só lembrá-lo, se ele estiver nos vendo, sua assessoria, que lealdade não tem prazo de validade. Como você muito bem colocou, ele só é alguém no mundo político por conta de Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro te colocou na cadeira de governador do maior não, mas o mais rico estado da federação. O Carlos André de Almeida Mesquita, que está no nosso chat ao vivo, ele diz o seguinte: eu transferi meu título de Minas Gerais para São Paulo só para votar no Tarcísio por Bolsonaro. Claro. Tá aqui. Carlos André de Almeida Mesquita. Então, por mais que a gente fale, e você conhece muitos membros da política, Pavinato, por mais que a gente saiba que Kassab está por trás de todo o engendramento político que ajudou na eleição do Tarcísio de Freitas, ele tem que reconhecer que o nome Bolsonaro pesou nessa eleição. E com certeza pesará para a reeleição, se é o que ele pretende disputar. Porque se ele cometer o equívoco de se lançar à presidência, vai ser o sepultamento da vida. Ele pode até vencer, mas vai ser o sepultamento da vida política dele, Pavinato. Tem muita gente no chat, né, que coloca o Caiado nesta conversa, né? Mas o Bolsonaro também falou com o Caiado, etc. Eu quero lembrar só uma coisa. Por mais que existam críticas ao Caiado, e a minha maior crítica a ele é ter participado daquilo que eu chamo de baile da Ilha Fiscal, que foi o aniversário da esposa do Gilmar Mendes, em Brasília, no auge de toda essa crise Brasil-Estados Unidos. O Caiado é político muito antes do Bolsonaro existir na política. Sim. Então é um caso à parte. O Tarcísio não era ninguém antes de Bolsonaro. É este que é o ponto. Então não adianta fazer uma baliza, comparar Caiado e Tarcísio, porque Caiado tem uma história na política independente de Bolsonaro e muito anterior a Bolsonaro.
Já o Tarcísio não. Toda a vida política dele é dependente do Bolsonaro. Verdade. Mas tem uma coisa em comum, Caiado e Tarcísio. O STF. Quando foi feita a pré-candidatura do Caiado, foi por um almoço no Grupo Voto. Eu tive participação nesse almoço. E eu tive a oportunidade de perguntar diretamente ao Caiado o que ele faria se o STF, caso ele ganhasse a presidência, atrapalhasse a vida dele como presidente, como atrapalhou a do Bolsonaro. Cada 6,3 dias tinha uma determinação do STF contrariando alguma determinação do Bolsonaro. A resposta dele, lero. Não, eu vou ver por que tal. Aí depois aparece essa visita na festa da esposa do ministro Gilmar Mendes. E aí comparo com o Tarcísio. O Tarcísio chamou de tirano na época do 7 de setembro, eu lembro, eu estava aí. Mas vamos à definição de tirano, aquele que usurpa o poder soberano de um Estado. Segunda, governante injusto e cruel que coloca a sua vontade e a sua autoridade acima das leis e da justiça. Não tem uma definição melhor. Por que deveria pedir desculpas a alguém por chamar ele do que essa pessoa está fazendo? Então, salvo que seja uma tentativa de ter um bom nexo com o STF, caso ele possa vir a ser presidente, eu não entendi. Qual é a justificativa? Não, como eu fui pressionado. Eu ouvi da boca do Tarcísio de Freitas, que eu acho um ótimo governador, que ele veio, inclusive, como candidato a governo de São Paulo, sendo carioca, por pedido do Bolsonaro. E se não tivesse, pela transferência de votos do Bolsonaro, o Tarcísio não teria ganho. Então, não entendi a jogada de Tarcísio de Freitas. Ele, inclusive, mencionou que somente seria candidato à presidência se o Bolsonaro pedir. Para que esse afago ao STF? Que necessidade de pedir desculpas? Salvo que alguém tenha dito, você vai se reunir com Alexandre de Moraes? Ele não gostou da tua fala. Aí ele vai se desculpar? Por quê? E ele não esteve na reunião no Rio de Janeiro, que ele foi convocado. Participou virtualmente, online, né? Virtualmente. Mas o Caiado, que você fez os elogios agora, ele mandou policiais para o Rio de Janeiro. Efetivamente mandou. O Tarcísio de Freitas ele mandou câmeras corporais, será? Pode ser. Pô, bem lembrado disso, Pavinato. O Caiado foi candidato a presidente em 1989. Exato. Ele já acompanhou todo o processo de redemocratização. Ou seja, ele é um político brasileiro de longa data. Sim. De longa data. Minhas críticas ao Caiado são no período da pandemia, Pavinato, por ele ser médico, né? E ele também fechou tudo. Médico igual o Alckmin, né? É aquele médico que nunca teve tempo de ser médico e nem de ir para a faculdade de medicina. Isso mesmo. Então é isso aí. A minha única crítica é essa. E agora, essa indenização também é da Justiça de São Paulo, isso é de doer, é de matar o sujeito com cãibra no cofre, né? Mas vem, junta 900 mil para um bandido. Mas e quando um bandido mata uma pessoa? Qual é a indenização? Nenhuma, porque a família do bandido não tem dinheiro para pagar. Eu não tenho memória de ter ouvido que alguma família vítima de um assalto, de um latrocínio, tenha sido indenizada. E olha que acontece todo dia. Você acha que essa moda aqui de São Paulo, do juiz que fez essa merda, porque isso é uma merda. Mas é primeira instância? Primeira instância. Então pode ir apelação. Primeira instância ou foi do TJ, alemão? Tá o que aí? Qual? A condenação do Zé Dirceu no Mensalão. Não, a do PC Farias. Mas pensa que para ganhar 900 mil reais num processo trabalhista... Você não ganha, não ganha. Então quer dizer que ser bandido... Vale mais. Você acha que isso é moda do STF? O STF está inspirando esses juízes? Não tenho dúvida quanto a isso, Pavinato. E o que me assusta ainda mais é que você sabe também que o que acontece no Tribunal de São Paulo e do Rio de Janeiro acaba virando aí uma jurisprudência para outros estados copiarem essas decisões. Isso é assustador. E isso é inversão de direitos humanos, porque, veja, estão tirando direitos humanos das vítimas desses que estão recebendo todo o peso dos direitos humanos. Isso está errado. A democracia é para todos.
Direitos humanos também são para todos. A gente precisa mudar. Entenderam por que eu digo Todos, que todas e todes. Porque que todos como você falou, é no mercado, né? No mercado. A gente precisa entender que a população não pode se calar. Democracia sem a participação popular não pode ser interpretado como democracia. As pessoas têm que entender que precisam se motivar a fazer alguma coisa, senão O STF discorda, o STF é claro, discorda. evidente, evidente. Aliás, falando em justiça, né, esse país é muito louco, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou na semana passada que o empresário Luciano Hang, dono da Van, pague indenização por danos morais ao presidente Lula por ter exibido em faixas levadas por aviões no litoral catarinense frases consideradas ofensivas ao petista. Luciano Hang terá que pagar, olha que loucura, R$ 33.333,33. Quem? Eu falo... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.